Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas práticas abordando as ferramentas de inteligência artificial e na aula de hoje a gente vai conversar sobre o cloud. A gente vai conversar, assim como a gente fez na aula do ChatGPT, a gente vai abordar as funcionalidades do cloud, limites de uso das versões pagas e gratuitas, segurança de dados e maiores informações. Eu vou dividir essa nossa aula em dois blocos. O primeiro bloco eu vou falar sobre o cloud, porque ele é mais simples do que o ChatGPT, ele é mais fácil de utilizar. E no segundo bloco eu vou fazer um uso comparativo do cloud e do GPT para a gente tentar chegar a alguma conclusão de qual ferramenta é melhor. Eu tenho preferido utilizar o cloud. Na segunda parte desse bloco eu vou esmiuçar um pouco mais por que eu tenho preferido o cloud. E várias pessoas com quem eu tenho conversado têm preferido o cloud também. Mas vamos lá. Para a gente acessar o cloud, vamos aqui no Google e a gente digita cloud.cloud.ai. Aquele mesmo cuidado, tá, pessoal? Por exemplo, do ChatGPT, olha o que aconteceu nesse daqui, ó. A primeira aqui é um patrocinado desse aipro.org, não é o cloud, tá? Cloud aqui também não é esse aqui, ó. Esse é o cloud, então a gente tem que ter cuidado com o patrocinado, tá? Muitas vezes não é a ferramenta. Então a gente clica aqui no cloud, eu já fiz o login do meu usuário, mas eu vou sair aqui dele, vou fazer o login de novo com a gente, vamos lá. Aí eu tenho um acesso nele no Google, né? Diferentemente do GPT, a gente não pode utilizar sem cadastro. Aqui tem as informações, explicando um pouco sobre o conhecimento. É bem legal que o site da Anthropic tem várias aulas de como criar prompts, como criar GPTs personalizados. A Anthropic tem um bom conteúdo, tem uma boa quantidade aqui de conteúdo. Muita coisa do que vai estar sendo abordado nesse nosso curso, ele tem base na Anthropic. Já que a gente está aqui, vamos falar um pouco das versões, já que acabou aparecendo aqui. Versão gratuita, depois eu vou falar qual a diferença da gratuita e da Pro. A Pro é que eu estou utilizando, ela tem valor de $17 se tu assinar no plano anual. E o máximo, tá? Que ele é para usuários que utilizam 5 a 20 vezes mais do que o Pro, e ele está a partir de $100, é um valor um pouco mais elevado. Para a nossa atividade jurídica, o Pro supre todas as necessidades. E a mesma ressalva que eu fiz para vocês, a questão da equipe, tá? Aqui do Cloud ele também tem a versão, assim como tem o GPT, mas eu recomendaria assinar a versão Pro. A gente clicaria aqui em continuar com o Google, que é o meu usuário, e a gente vai acessando aqui o Cloud. Ele é bem mais direto, é mais simples de usar do que o ChatGPT, ele não tem tantos modelos, ele é mais, eu acho ele mais organizado. Vamos lá. Primeiro, né, mesmo botando o ChatGPT, ocultar a barra lateral para ficar com uma visão melhor da tela. Novo bate-papo. Aqui a gente vai falar depois dos projetos com calma. Os projetos são os GPTs personalizados. Enquanto o ChatGPT tem os GPTs personalizados, o Cloud tem os projetos. Aqui a gente começa a nossa conversa. Desculpa, aqui fica o nosso histórico. E aqui nos favoritos ficam as conversas e os projetos favoritos. Por exemplo, eu tenho um projeto de réplica, todos os meus assistentes do GPT eu replico eles no cloud e a gente vai falar sobre isso mais no decorrer da nossa aula. Então, interface bem simples. O cloud eu vou começar aqui falando sobre as configurações porque ele é muito simples, tá? A gente clica aqui no meu nome aqui embaixo e a gente vem aqui em configurações. Nome, como devemos chamar você, o que melhor descreve o seu trabalho. Aqui eu coloquei jurídico, ainda que eu utilize para outros fins, mas é o que melhor descreve, como ele já está aqui. Aqui tem aquela questão de preferências pessoais, assim como o ChatGPT. Uma dica para vocês, talvez no cloud, né? Modere o uso de bullet points, que a gente vai ver que o Cloud ele responde com muitos marcadores, tá? Quem não gosta de marcadores poderia colocar essa observação. Eu não gosto de marcadores, vou deixar inclusive salvo aqui. E a gente tem alguns recursos do Cloud, o artefatos, tá? O que é o artefatos do Cloud? O artefatos do Cloud é igual à lousa do ChatGPT. A gente vai fazer depois da utilização, a gente deixa o artefatos aqui sempre ativado. Aqui pode deixar desativado
seria para permitir que o cloud armazene e catalogue os seus dados do Google Drive para resultados de pesquisa mais precisos. Se tu perguntar alguma coisa, ele poderia ir lá no teu Google Drive, buscar alguns documentos, se tu tivesse interesse. Essas aqui são ferramentas mais de programadores, mas a gente consegue fazer também vários dashboards aqui no cloud, ele é muito bom para isso, então a gente pode deixar ativado, tá? O que basicamente é isso, tá? Essas ferramentas, elas escrevem códigos, por exemplo, crie um site sobre determinado assunto. Ela vai digitar todo o código e o cloud, ele tem a possibilidade de executar o código no próprio cloud. Então tu consegue escrever o código e na janela direita tu vê qual é que foi o resultado desse site. E aí tu deixaria aqui ativado, integrações, mas basicamente é isso. A parte mais importante mesmo é o artefatos aqui do cloud e essa questão da ferramenta de análise. Aparência, escuro, padrão. A conta aqui fala e a questão da cobrança. O meu plano é o Pro, tá utilizando aqui, inclusive tá tudo certinho, tudo tranquilo. Mas vamos lá, então a gente vai começar a conversar com o cloud e quais são as funcionalidades do cloud. A gente tem aqui a opção de fazer upload de arquivo, fazer captura da tela, isso aqui é bem interessante, ajuda bastante. Ou a gente pode usar um projeto aqui nessa conversa. A gente pode fazer de duas formas, tá? A gente pode vir aqui, usar um projeto, olha, eu quero usar aqui o meu projeto de réplica, ou seja, nessa conversa eu vou estar utilizando o meu robô de réplica. Na verdade é como o GPT personalizado, depois a gente vai falar ali dos projetos, mas é como se fossem os GPTs personalizados. O Cloud ele tem duas versões, basicamente, a Haiku e a Sonnet. A gente só usa a Sonnet, é a versão superior, ela é muito boa. E a gente, vamos fazendo aqui, tem aqui aqui a gente já analisou. E esse segundo botão aqui é bem interessante, tá, pessoal? O Cloud, hoje é dia 18/4, até a semana passada ele não tinha a função buscar na web. O Cloud era uma ferramenta que permitia apenas o uso fechado. A partir dessa semana, o Cloud começou a permitir o uso de buscar na web, então a gente deixa ativo ou desativado, dependendo do nosso uso que a gente quer fazer. Aqui ele tem essa questão de utilizar o estilo. Isso aqui é bem interessante, tu pode utilizar um estilo normal, conciso, explanatório, formal, e tu poderia criar o teu estilo. Então, como é que faz para criar o meu estilo? Eu até confesso que eu tenho o meu estilo aqui, mas eu tenho utilizado o estilo normal, tá? Mas vamos lá, eu quero criar o meu estilo aqui no Cloud, mas a gente vai ver que ele não cria exatamente um estilo perfeito, tá? A gente clica aqui em criar e editar estilos, e aí a gente vem aqui, ó, criar estilo personalizado. E aí o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão subir aqui um arquivo de vocês, com um exemplo de escrita de vocês. Eu vou selecionar aqui um arquivo meu, uma manifestação minha, e vamos ver o que ele vai nos entregar de resultado. Eu vou inserir aqui então um arquivo, eu vou inserir esse arquivo, já carreguei ele aqui, opa, aqui. E aí eu inseri um agravo de instrumento aqui, tá? O que o Cloud ele faz? Ele está analisando a minha escrita e ele vai me dar um prompt que seria para refletir a minha escrita. Só que a gente vai ver que ele é um prompt bem simples, que ele não pega todas as nuances do nosso estilo, tá? Então ele não vai permitir uma escrita assim como é o teu estilo. Olha, por exemplo, né, nesse meu agravo, o que ele me ensinou? O meu estilo é comunicação jurídica altamente formal, técnica e argumentativa, com ênfase na precisão processual e na fundamentação jurisprudencial. Isso aqui eu tiraria fora, porque eu não quero. Eu veria aqui, ó, editar com o Cloud, eu não quero fundamentação jurisprudencial. Eu vou copiar esse estilo que ele me deu, sem fundamentação jurisprudencial. Ele salvou. Aí eu colocaria aqui salvar. E aqui ficou o meu estilo. E aí eu poderia, aqui, eu colocaria o nome do estilo, jurista meticuloso, pode ser. Utilizei estilo. E aí tá salvo o estilo aqui. Então eu poderia usar o Marcelo Piton. Só para vocês verem como é que ficou o meu estilo, como é que faz para editar. Eu viria aqui, usar estilo. Deixa eu criar e editar estilos. E aí eu pegaria aqui o Marcelo Piton e eu editaria ele aqui, tá? Esse aqui foi o meu estilo que o Cloud
mencionou da última vez. Então aqui está o meu estilo, esse estilo novo, mas eu confesso para vocês que eu tenho utilizado, na verdade, o estilo normal do Cloud. Tem me dado bons resultados. E esse pensamento prolongado se assemelha àquela função de pensar do ChatGPT, mas eu tenho notado que ela é mais poderosa, ela entrega muito mais. E aqui então essa é a função de pensamento prolongado do Cloud, e é bem interessante, a gente vai ver depois que quando a gente utiliza um projeto, que é os nossos robôs, por exemplo, eu vou utilizar o meu robô de réplica, eu consigo ativar o pensamento prolongado no meu robô de réplica. Então esse meu robô de réplica ele vai poder realizar o pensamento que é mais profundo, por assim dizer. Quando a gente está utilizando o ChatGPT, em que pese ele tenha vários modelos aqui, o GPT-O3, o 4.5, vários potentes, quando a gente utiliza os GPTs personalizados, a gente não tem opção de escolher o modelo. Por padrão, o ChatGPT ele acaba utilizando o GPT-4o nos robôs. Então o Cloud ele tem essa leve vantagem aqui de tu poder melhorar o modelo do teu robô. Mas voltando aqui, vamos recapitular. Então a gente tem a opção aqui de fazer o upload de arquivo, fazer captura da tela, usar um projeto, que é o nosso assistente, a gente vai ver depois como cria. E aí nós temos as funções buscar na web, pensamento prolongado e a questão do estilo. Eu vou mostrar para vocês agora, vamos nos projetos aqui, como é que funciona os projetos. Os projetos é a possibilidade de tu criar o teu robô, o teu assistente. Qual é a diferença? O Cloud não tem uma loja assim como tem o ChatGPT. Então, quem está utilizando o Cloud, tu só pode utilizar assistentes que tu criou e tu não pode compartilhar e, obviamente, não pode utilizar os assistentes das outras pessoas porque elas não têm como compartilhar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o meu robô, o meu assistente de réplica, eu não consigo compartilhar com vocês. Vocês teriam de ter o prompt que está por detrás desse robô para criar um robô aqui no Cloud. E todos vocês que são alunos do curso, vocês têm acesso a todos os prompts dos nossos assistentes personalizados, que são mais de 38 assistentes. Vocês têm todos os prompts e vocês conseguem replicar os assistentes lá do ChatGPT. Por exemplo, vocês têm o link dos meus robozinhos para utilizar aqui no ChatGPT. Então vocês podem ir aqui no ChatGPT, como permite o compartilhamento, vocês podem utilizar o meu robozinho aqui no ChatGPT. Só que no Cloud, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o prompt que está no material dessa aula, vão clicar aqui em novo projeto e vocês vão replicar os robozinhos. Por exemplo, vamos replicar aqui o robozinho. Deixa eu pegar aqui um prompt para a gente fazer essa função. Vamos replicar aqui um robô. Vamos pegar aqui o robô... deixa eu pegar um aqui que é bem utilizado. Um robozinho de quesitos. Tá? Então eu vou pegar aqui o quesitos. O que a gente vai fazer? Criar um projeto pessoal no que você está trabalhando. Dê um nome ao projeto. Vou colocar aqui o nome quesitos. Quesitos. O que você quer realizar? Quero que sejam minutados quesitos para serem utilizados em processos judiciais. Cuidado, tá, pessoal? Não é aqui que a gente coloca o prompt, tá? A gente vai, é depois. Algumas pessoas colocam aqui e não funciona, tá? É depois. Aí tu vem aqui criar projeto. Aí esse projeto ele tá criado. E o que tu faz? Tu poderia colocar o conhecimento do projeto, é aquilo que a gente falou lá no ChatGPT. Vocês poderiam colocar um livro, alguma coisa aqui, poderiam carregar do aparelho. Só que qual é a grande diferença do Cloud e do ChatGPT, que faz muita diferença? Quando eu coloco um livro aqui no Cloud, o Cloud obrigatoriamente vai ler todo o livro para te responder. Ele não é como o ChatGPT, que ele faz uma leitura dinâmica e que por vezes ele esquece, ou ele, se tu faz uma pergunta complexa que pode ter mais de uma resposta, por exemplo, tu pede o que se afirma no processo, o que é dito no processo X. Aí ele lê o que o autor diz e ele diz, olha, é dito isso. Só que ele para porque ele encontrou a resposta e ele não continua lendo o resto porque ele deveria ler o que o réu diz também. O Cloud não, ele lê todo o conteúdo. Só que qual é o grande porém disso? Se eu colocar um livro aqui de 150 páginas, eu estou utilizando 150 páginas da janela de contexto. Lá no ChatGPT eu posso colocar a quantidade que eu quiser, desculpa, a quantidade que eu quiser não, né? Até os 2 milhões de tokens aqui no conhecimento do projeto.
como a gente falou na aula do ChatGPT, só que lá no GPT, como ele faz essa leitura dinâmica, não vai para a janela de contexto. Então a tua janela de contexto sai do zero, mas ele esquece muita coisa. Aqui no Cloud não. De novo, ele sempre vai ler o teu conhecimento. Então sim, aqui no Cloud, se tu tiver algum livro, alguma coisa que tu quiser colocar que tem ali umas 40, 50 páginas, é bem interessante. E aqui, pessoal, é onde a gente coloca o prompt, tá? Criar instruções para o projeto. A gente vem aqui e é o mesmo prompt que vai no ChatGPT, ele vai no Cloud, tá? Eu vou abrir aqui o meu prompt dos quesitos. Vou compartilhar aqui com vocês. Copiei aqui. Colei aqui. Então eu colei aqui o meu prompt, tá? Ele está aqui, vou mostrar ele para vocês no Markdown Line Preview, que é o site que vocês também já têm conhecimento. Que ele analisa, vou resetar ele, vou apagar aqui. Como é que ficou o meu prompt? Ele ficou, no lado esquerdo ele deu algum problema aqui, não, agora ele ficou certinho. Esse aqui é o prompt, né? Ele tem todo bem detalhado. E aí a gente vem aqui no Cloud, colocou o prompt e salva as instruções, tá? Aqui está criado o nosso assistente. Uma coisa bem interessante, como é que a gente faz para deixar o nosso assistente do Cloud aqui nos favoritos? A gente clica nesse favoritar projeto, tá? Então ele vem para cá, favoritar projeto, favoritar projeto. No ChatGPT, como é que a gente faz? A gente vem aqui no nome do robozinho e clica em manter na barra lateral. Então, robozinho, ocultar ou manter na barra lateral e no Cloud, salvar, favoritar ou não favoritar. A editar detalhes, aquilo que a gente falou no primeiro momento, e o nosso robozinho está criado. E aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, eu vou abrir uma nova conversa, está aqui o meu robozinho de quesitos, e a gente tem essa vantagem aqui, que é ter o pensamento prolongado aqui no Cloud. Então vocês conseguem, peguem todos esses 38, 39 prompts que vocês têm, são 38 ou 39 assistentes, todos os assistentes que forem sendo criados no decorrer do curso vão ser inseridos no módulo específico. Então, criem os robôs no Cloud e façam o teste do Cloud. Eu recomendo que vocês façam esse teste porque eu acho que vocês vão ter resultados muito melhores. Façam o seguinte, utilizem o Cloud por um mês e depois me digam o que vocês acharam da utilização do Cloud em relação ao ChatGPT. Mas então é isso, tá, pessoal? A parte dos projetos é isso, é assim que a gente cria o robozinho aqui no Cloud. A grande dificuldade é o prompt, vocês já têm ele. Aqui nas conversas é o nosso histórico. Deixa eu ver se tem mais alguma. Do Cloud faltou eu falar para vocês. Dá para ver que ele é bem mais simples do que o ChatGPT. Eu vou vir aqui e eu vou colocar na parte das configurações aqui que eu quero utilizar para vocês o artefatos, tá? Como é que a gente faz para ativar o artefatos? Eu vou tentar aqui, vamos lá. Fale sobre o entendimento do STF acerca da legítima defesa da honra. Ative o artefatos. Vamos ver se com esse comando geralmente ele ativa. Vamos ver aqui se ele vai ativar. Eu acho que eu vou ter que colocar o nome em inglês. Vamos ver aqui que ele ainda não me deu a resposta. Pode ser que ele ative o artefatos. Ó, ele criou, tá? Ele ativou o artefatos, então ative o artefatos. E o artefatos do Cloud, a gente vai ver que ele é um pouco diferente do... Um pouco diferente não, tem algumas diferenças ali do GPT, a lógica é a mesma, mas eles têm pequenas diferenças. Assim. O Cloud tem algumas funções que o GPT não tem, o GPT tem outras que o Cloud não tem. Eu acho o Lousa do GPT melhor que o do Cloud. Então é o mesmo entendimento ali que a gente viu na aula do GPT, tá, pessoal? Na lousa do GPT é assim mesmo, ela fica aqui. Qual é o grande, né? A grande no Cloud. Deixa eu ver aqui. Ele está me respondendo ainda, por isso. Aqui ele ainda não parou aqui. Vou esperar ele parar de responder. Foi. No Cloud, eu vou pegar aqui e vou abrir para vocês. O que o Cloud consegue fazer? No Cloud, a gente não consegue escrever como a gente escreve lá no ChatGPT. No ChatGPT, se eu estou usando a lousa, eu venho aqui e eu consigo escrever. No Cloud a gente não consegue. O que o Cloud faz? Quando tu seleciona determinada parte, tu pode pedir para melhorar e aí tu descreve como é que tu quer melhorar, ou tu pode pedir para ele explicar como ele chegou naquela conclusão. Então, por exemplo, eu vou pedir para ele explicar isso aqui para mim. Ó, você pode me explicar esta seção com mais detalhes? Né? Enfim, ele vem aqui e te explica com mais detalhes.
bem interessante, mas não tem aquelas funções de poder editar, então a lousa do ChatGPT ela tem mais benefícios do que o artefatos do Cloud. Ele está ainda me explicando aqui, e aqui ficou então a parte do artefatos do Cloud. E a gente viu que o Cloud, enquanto ali no ChatGPT a gente teve uma aula de mais de 1 hora mostrando as funcionalidades, o Cloud ele é mais direto. Ele não tem tantos modelos, mas os modelos que ele tem aqui são, eu acho superior. O Cloud 3.7 Sonnet tem me dado resultados muito satisfatórios. Então vamos lá para a gente ir rememorando os projetos, onde a gente cria os nossos assistentes, repliquem os projetos. Na parte da conversa é o nosso histórico, e quando a gente quer bater um papo com o Cloud, a gente vem aqui na questão do buscar na web ou utilizar estilo. Vou falar agora um pouco para vocês sobre a questão dos limites de uso, que o Cloud ele tem, quem é usuário do Cloud recebe mais a mensagem de que vai exceder o limite de mensagem, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Funcionalidades, já falamos. Limites de uso das versões pagas e gratuitas. Mensagem, versão gratuita. Tá aqui o endereço que eu utilizei para obter essa informação que eu estou passando para vocês, a informação oficial. E aí, deixa eu dar aqui. A Anthropic não revela o número exato, informando da seguinte forma. Sim, ao usar a versão beta gratuita do Cloud, há um limite diário de mensagens. O número de mensagens que você pode enviar varia de acordo com a demanda, e o Cloud irá notificá-lo quando você atingir seu limite diário. Todas as manhãs sua cota será reiniciada. Assim como o ChatGPT, a versão gratuita no Cloud também ele não informa o limite, mas quem é usuário gratuito do Cloud recebe recebe antes essa mensagem. O uso do Cloud ele é mais restrito. E a versão paga, também aqui a fonte dela é essa versão aqui. E aí o que o Cloud diz? Aqui. Como... a parte de cima aqui primeiro. Isso. Também a Anthropic não revela o número exato, informando da seguinte forma. Sim, o Cloud Pro oferece o Cloud Pro, que é nossa versão de $20, oferece pelo menos 5 vezes mais uso em comparação com o nosso serviço gratuito. O número de mensagens que você pode enviar varia de acordo com o comprimento da mensagem, incluindo o tamanho dos arquivos que você anexa e o comprimento da conversa atual. Se suas conversas forem relativamente curtas, você pode esperar enviar pelo menos 45 mensagens a cada 5 horas, frequentemente mais, dependendo do comprimento da mensagem, duração da conversa e capacidade atual do Cloud. Forneceremos um aviso quando você tiver apenas uma mensagem restante. Seu limite de mensagem será definido a cada 5 horas. Por que o Cloud ele diz que essa parte aqui é bem interessante, tá? O número de mensagens que você pode enviar varia de acordo com o comprimento da mensagem, de acordo com o comprimento do chat. Por que isso? O Cloud, toda vez que tu está num chat e tu continua conversando com ele, antes de te responder, ele lê toda a conversa de novo. E isso exige muito processamento. Então, por isso que no Cloud, se tu utilizar 20 conversas curtas, tu vai ter mais mensagens do que utilizar uma janela e utilizar 20 mensagens nessa janela, porque ele vai ter que ler todas essas mensagens e inclusive o Cloud, a Anthropic te dá uma dica de como melhorar o uso do Cloud. E a seguinte dica que foi mais ou menos o que eu falei para vocês. Os limites do Cloud Pro são baseados no comprimento total da conversa, combinado com o número de mensagens que você envia. Para obter o máximo de valor do Cloud Pro, inicie uma nova conversa através do ícone aí no canto superior esquerdo quando quiser discutir um novo tópico. Ou seja, se tu tá numa janela falando sobre legítima defesa, não começa a falar sobre furto, sobre latrocínio, sobre roubo. Vai lá e abre uma nova conversa que assim o Cloud não vai precisar ficar lendo tudo que tu escreveu e tu vai ter mais uso, tá? O Cloud precisa reler toda a conversa cada vez que você envia uma mensagem. Então, iniciar uma nova conversa limitará a quantidade de trabalho que o Cloud precisa fazer para continuar a conversa. Bônus, o Cloud também responderá mais rapidamente a conversas mais curtas. Outro ponto aqui, tá, pessoal? Faça várias perguntas de uma vez, especialmente se você estiver fazendo perguntas ao Cloud sobre um documento longo. Como o Cloud precisa reler a conversa cada vez que você envia uma nova mensagem,
Fazer perguntas em mensagens individuais usaria seu limite mais rapidamente do que uma única mensagem com várias perguntas. Uma dica bem interessante do Claude. Então, olha, eu subi um processo, eu quero saber várias coisas. Eu já coloco todas elas de uma vez só, ao invés de ficar perguntando um assunto por vez. O próprio site da Anthropic nos recomenda fazer isso. Não faça o upload de arquivos novamente. O Claude vê todo o contexto da sua conversa, então você não precisa fazer o upload do mesmo arquivo várias vezes, a menos que você inicie uma nova conversa. Essa é a vantagem do ChatGPT, do Claude em relação ao ChatGPT. O Claude está sempre lendo toda a tua conversa, tu vê que ele alucina menos, ele é mais certeiro, e na segunda parte da nossa aula a gente vai fazer alguns testes entre as duas ferramentas para constatar isso. Aqui está a fonte para vocês, vai ficar aqui no PDF, se vocês quiserem ler um pouco mais, as fontes estão aqui, essas dicas aqui de como melhorar o uso do Claude são bem interessantes. Bem interessante essa questão dos anexos do Claude. No Claude, o anexo ele não pode exceder o tamanho da janela de contexto. O que quer dizer isso? No Claude, a janela de contexto, pegando aqui, ó, Claude, janela de contexto, deixa eu pegando aqui para vocês, Claude, janela de contexto de 200 mil tokens, mais ou menos 450 páginas. Então, se eu vou inserir um anexo no Claude, esse anexo não pode ter mais do que 450 páginas. Por quê? Por que lá no ChatGPT, o ChatGPT ele tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, mas aceita arquivos de até 2 milhões de tokens. A gente viu isso na última aula. Por que o ChatGPT é assim e por que o Claude é assim? Eu já falei isso para vocês antes, porque o Claude, ele sempre, quando eu coloco um arquivo no Claude, quando eu coloco um anexo no Claude, todo aquele arquivo vai para a janela de contexto. Então, se eu estou colocando ali um arquivo de 300 páginas, o Claude vai olhar todas essas 300 páginas antes de me dar uma resposta. Lá no ChatGPT, quando a gente coloca um arquivo, por isso que ele aceita arquivos maiores do que a janela de contexto, ele faz, por assim dizer, uma leitura dinâmica, tá? Ele quebra os arquivos em partes. Então, se eu faço uma pergunta, por exemplo, a gente vai ver na nossa segunda parte da nossa aula, se eu tenho o autor falando uma coisa e o réu falando outra coisa, em sentido contraditório, dependendo da pergunta que eu fizer, ele vai achar o que o autor está falando e vai parar de procurar, porque ele não lê todo o arquivo. Então, a gente tem essa diferença, tá? No Claude, a gente pode colocar um arquivo que tem até 200 mil tokens. E é bem interessante, né, pessoal? A gente vai começar a interação. Então, se tu colocar um livro de 440 páginas, tu vai ter só 10 páginas para interagir com o Claude. No ChatGPT, então, ele aceita arquivos de até 2 milhões de tokens, mais ou menos umas 4.500, umas 4.000 páginas. Só que ele faz uma leitura dinâmica e é bem sincero para vocês. A gente vai ver depois, vocês vão ver depois quando a gente falar do Gemini, que o Gemini é a ferramenta adequada para esse tipo de análise e a gente vai ver por quê, tá? Então, quando eu quero resumir um processo que ele é muito grande, eu vou utilizar o Gemini e aí falo Gemini Notebook LM. Então, Claude, janela de contexto, a questão do anexo, voltando aqui, não pode exceder o tamanho da janela de contexto. Segurança de dados, essa é a parte mais interessante, tá? O Claude, por padrão, ele não utiliza dados para treinamento, não tem como tu ativar ou desativar, porque ele não utiliza dados para treinamento. E se vocês quiserem maiores informações, tá? Tem esse site aqui, é o suporte da Anthropic. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente olhar rapidamente, porque tudo que eu falo para vocês eu tiro daqui. Ele é muito bom, tá, pessoal? Por exemplo, eu quero saber sobre o Claude Pro, tem aqui a questão, tutoriais em vídeo, a gente vai abordar isso aqui no decorrer. Eles ensinam a como tu fazer prompts, inclusive uma das recomendações da Anthropic façam projects específicos, projects de réplica, projects de contestação, porque aí tu tem maior dirigibilidade. Aí, por exemplo, eu quero ler sobre o Claude Pro. O Claude Pro tem algum limite de uso? Isso que eu falei para vocês, eu fui tirando daqui, tá? Então, essa é a parte da Anthropic, que é a documentação da ferramenta. Vamos rememorando aqui para ver se a gente fez, se eu falei para vocês toda a parte do Claude. O bate-papo, projetos, as conversas, os favoritos aqui nos nossos assistentes,
as conversas mais recentes, a questão da configuração do Cloud ela é muito mais simples, é só mesmo a questão aqui de vocês ativarem, se vocês tiverem interesse, né, o artefatos, não tem muito mais o que abordar, o Cloud é isso mesmo. A gente vai ver no segundo bloco da nossa aula, vamos fazer alguns testes, tá? Mas eu fortemente recomendo que vocês utilizem o Cloud, fiquem um mês utilizando o Cloud. Como vocês têm acesso a todos os prompts dos nossos assistentes, repliquem esses prompts no Cloud e façam esse teste e depois me digam o que vocês estão achando, tá? Então, a gente vai encerrar essa aula aqui da parte mais prática do Cloud e na sequência a gente vai fazer alguns testes envolvendo o Cloud e o ChatGPT para a gente tirar algumas conclusões dessas duas ferramentas. Muito obrigado, viu?